Graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Não vai ter oferta. Quem compartilharia hoje uma palavra sobre oferta é o nosso irmão Jofrei. Eu peço que os irmãos estejam orando por ele. Ele não está bem de saúde desde ontem. Que o Senhor possa estender suas mãos de graça e misericórdia e restaurar a saúde do nosso irmão, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós chegamos, então, à última mensagem dessa série de mensagem sobre a necessidade do equilíbrio espiritual. Palavras que eu já tenho compartilhado com os irmãos há agora mais ou menos 2 meses, né? Falamos, na verdade, sobre 5 pontos de equilíbrios que são essenciais para que nós possamos ter e desfrutar de uma vida plena no Senhor. Nós começamos falando, se os irmãos recordarem, começamos falando lá atrás sobre uma vida devocional e o serviço, primeiro equilíbrio. Falamos também sobre doutrina e vida, um segundo equilíbrio. Falamos também sobre fé e obras, um terceiro equilíbrio. Tem algo dando microfonia ao violão, ou é o violão. Se cortar tudo lá, para. Falamos sobre esse terceiro equilíbrio, né, que é a fé e as obras. E falamos sobre o quarto equilíbrio, falamos em 2 palavras, sobre a graça e a responsabilidade. E hoje nós encerramos essa série de palavras falando sobre a solitude e a comunhão pública. A solitude e a comunhão pública. Com solitude nós queremos falar sobre solidão mesmo, mas não solidão no sentido de você estar só, né, sem ninguém. Solidão no sentido de você estar a sós com Deus. É isso que nós estamos chamando de solitude. Estar a sós com Deus. Não estar em comunhão, não estar em contato com pessoas, não estar em contato com os irmãos, não estar em contato, com outros irmãos, mas estar a sós com Deus. A isso nós estamos chamando de solitude. E a comunhão pública é a nossa comunhão com os irmãos, né? A comunhão entre os irmãos. E estamos falando então da verdadeira comunhão. Eu quero só relembrar aos irmãos algo, irmãos, que em todas essas ministrações, né, esses 5 pontos de ministrações, eu tenho falado com os irmãos, e quero mais uma vez repetir de forma muito breve, mas para que os irmãos entendam a importância do que eu falei nessas 6 mensagens. É que o diabo, ele não tenta mais nos enganar usando mentiras. Porque nós, né, chegamos a um ponto, por assim dizer, como comunidade, de maturidade, que nós já não engolimos mais a mentira. Nós conseguimos perceber o que é mentira e o que é verdade. Nós conseguimos perceber o que está na palavra e aquilo que não está na palavra. Então, obviamente, como um ser muito inteligente que Satanás ele não nos ataca com mentiras. Então, como é que Satanás ataca a comunidade? Ele ataca com verdade, com a verdade, mas com uma verdade desequilibrada. Com uma verdade sempre desequilibrada, que vai nos levar para extremos. E nesses extremos nós não vamos conseguir desenvolver nossa vida para uma maturidade espiritual, para chegarmos ao propósito da vida cristã, que é ter Cristo formado em nós, chegarmos à estatura de Cristo. Então, como que o diabo ataca? Sempre com uma verdade, mas uma verdade desequilibrada. Por exemplo, o primeiro equilíbrio que nós falamos sobre uma vida devocional versus uma vida de serviço. Então, ou o diabo vai colocar na tua cabeça que você tem que servir, sem ter uma vida devocional, que você vai se tornar uma Marta da vida, né? Fazendo muitas coisas para Deus, mas sem ter comunhão com Deus. Ou o diabo vai colocar na tua cabeça que você precisa ter comunhão com Deus, que o negócio é orar, mas também não precisa servir. Então esse desequilíbrio, ele vai gerar uma anomalia na sua vida espiritual. E você vai ter uma vida cristã desequilibrada, não uma vida cristã equilibrada. A mesma coisa a fé. Sem as obras, a mesma coisa, a palavra, o estudo literal da Bíblia, sem a vida, né? Ou seja, tudo isso vai gerar uma vida desequilibrada. Alguns vão pender, né, para o extremo da graça, a hipergraça, e não vão querer ter nenhuma responsabilidade diante do Senhor.
outros vão querer ter toda a responsabilidade e não vão contar com a graça do Senhor. Então a estratégia do maligno é falar a verdade, mas de forma que essa verdade seja desequilibrada. E eu disse aos irmãos, e eu volto a repetir, que toda a verdade fundamental da palavra de Deus tem uma verdade que a equilibra. Ou seja, uma verdade fundamental precisa de uma outra verdade que a equilibra. E então nós teremos uma vida cristã equilibrada. E hoje falaremos sobre a vida de solitude, a vida de solidão e a vida de comunhão pública. Vida de solidão e vida de comunhão pública. Amém, meus irmãos? Os irmãos conseguem entender o que eu falei? Ficou claro para os irmãos? Até porque eu estou falando há 2 meses sobre isso, né, irmão? Se os irmãos não entenderam ainda, é só por Jesus Cristo, né? Aí vai ficar complicado. Vamos lá, olha só que interessante, meus irmãos. Solitude e comunhão são 2 eixos. Pense num carro. Então, o carro ele precisa de 2 eixos para andar. A vida de solidão, de solitude, é necessária tanto quanto a vida de comunhão, embora muitos crentes não conseguiram alcançar esse entendimento ainda. E quando o Senhor os leva para uma vida de solidão, eles começam a reclamar, eles começam a murmurar e muitos chegam a desistir da vida cristã. Por quê? Porque eles não entenderam o propósito de Deus. O que Deus está querendo mostrar para você, que é necessário ter tempos de solidão, ter tempos onde será só você e o Senhor. E aí você vai dizer assim, poxa, eu estou passando por isso, estou vivendo essa fase difícil, estou passando por certa circunstância, nenhum irmão se importa, nenhum irmão vem me visitar, ninguém perguntou como é que eu estou, ninguém quer saber, não tem amor nessa igreja. Não, não é que não tem amor na igreja, é que o Senhor queria levar você para o quarto secreto. O Senhor queria levar você para o momento de solitude, aonde você vai encontrar forças, não no irmão que está do seu lado, mas diretamente nele. Entenda isso, irmãos, acredite, há momentos na sua vida cristã que o Senhor vai fazer você ficar invisível. Você vai andar você vai andar no meio dos irmãos e você vai dizer assim, pelo amor de Deus, ninguém está vendo que eu estou sofrendo. E as pessoas até estão vendo que você está sofrendo, mas o Senhor te quer só com Ele. Então esse é um eixo. A solidão, a solitude. Então tá bom, pastor, bom, eu já não gosto muito de comunhão mesmo, então para mim tá bom, agora eu e Deus. Não. Porque existe o equilíbrio. E qual é o equilíbrio? A vida de comunhão com os irmãos, que é o outro eixo para que esse carro possa andar. Para que a vida cristã possa se desenvolver, nós precisamos tanto da solitude, de estarmos a sós com o Senhor, quanto da comunhão com os irmãos. Agora entenda algo importante. A solitude, o estar a sós com o Senhor, sempre precisa vir primeiro. Sempre precisa vir primeiro. Por quê? Porque se eu não tenho uma vida com Deus, se eu não tenho uma vida de secreto com Deus, se eu não tenho uma vida devocional com o Senhor, não existe possibilidade de eu ter comunhão com os irmãos. Não há possibilidade. E aí você vai me dizer assim, pastor, o senhor está errado. Eu não tenho uma vida de comunhão com Deus, mas eu tenho comunhão com os irmãos. Não, a questão não é essa. A questão é que o que você está chamando de comunhão, não é comunhão segundo a Bíblia. Então, no primeiro ponto, irmãos, nós precisamos endireitar em nossas mentes e corações o que de fato é comunhão. O que é comunhão para Deus? Porque, observe, nós chamamos tudo de comunhão. Vamos fazer um almoço, irmãos, vamos ter uma comunhão. Vamos fazer um churrasco, irmão, vamos ter uma comunhão. Vamos conversar, vamos tomar um chá da tarde, vamos fazer uma comunhão. E não tem problema de chamar de comunhão, porque de certa forma, isso é uma comunhão sim. É uma comunhão no sentido natural da palavra. Mas no sentido espiritual e no sentido bíblico, comunhão não é estarmos juntos. Comunhão não é nós concordarmos com tudo. Comunhão não é a gente andar junto. Comunhão não é nós estarmos no mesmo pensamento. Isso não é comunhão. Não é estarmos no mesmo ambiente. Estarmos reunidos no mesmo lugar. Isso não é comunhão. Comunhão, biblicamente falando, irmãos, é nós desfrutarmos e manifestarmos juntos a vida do Filho de Deus. Então, se nós não estamos em Cristo, não temos comunhão uns com os outros. Temos relacionamento, temos amizade,
temos cumplicidade, talvez temos até sintonia de pensamento, mas não comunhão. Quantos conseguem compreender isso? Observe isso, falando sobre a comunhão. A verdadeira comunhão, irmãos, a bíblica, não é um evento social. Vamos fazer aqui uma comunhão. Não. A comunhão verdadeira bíblica não é um evento social. E também não é um evento onde pessoas se reúnem simplesmente porque concordam umas com as outras. A verdadeira comunhão, irmãos, preste atenção, tem uma palavrinha difícil que eu vou falar aqui, mas eu vou te explicar o que significa. É uma participação ontológica. Pastor, que palavra é essa? Da vida de Deus. A palavra ontológica, de onde vem ontologia, a palavra ontologia significa estudo do ser. É a ciência que estuda o ser. Então, é uma participação ontológica, é uma participação no ser, na pessoa de Cristo e na vida de Deus. Nós nos encontramos em uma pessoa. Nós não nos encontramos num evento social. Nós não encontramos em um concordar de ideias. Nós não nos encontramos porque gostamos um do outro. Nós não nos encontramos porque somos obrigados a ter comunhão. Nós nos encontramos em uma pessoa, porque eu estou em Cristo, você está em Cristo, o irmão está em Cristo. Nós todos estamos na mesma pessoa, e nessa pessoa nós nos encontramos como membros de um mesmo corpo. Assim como a minha mão poderia dizer aos meus dedos: eu encontrei vocês. E eu encontrei vocês onde? Eu encontrei vocês no corpo do Ronaldo. Quantos estão aí? Então esse encontro é um encontro ontológico, porque é um encontro promovido em um corpo. A minha mão e os meus dedos não se encontraram, eles não têm comunhão porque um gosta um do outro. Eles têm comunhão porque eles fazem parte do mesmo corpo. Quantos estão aí? Amém, meus irmãos? Eu não posso dizer que a minha mão gosta dos meus dedos, ou que os meus dedos gostam da minha mão, mas eles estão totalmente unidos e vivem em comunhão. Por quê? Porque eles se encontraram em um corpo. Da mesma forma, a verdadeira comunhão, a comunhão bíblica, é encontrarmos-nos em um corpo. E que corpo é esse? O corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos estão aí? A verdadeira comunhão é esse encontro ontológico no corpo e na vida do nosso Senhor. Observe. Muitos pensam que comunhão é todos nós concordarmos com tudo que o outro pensa, gosta. Isso não é comunhão. Isso se chama cumplicidade. É outra coisa. E que não é exigido dos crentes. Cumplicidade não é exigido dos crentes. Muito pelo contrário. Se você vê seu irmão errando, você não deveria ser cúmplice do erro dele. Você deveria exortá-lo em amor na palavra. Então, comunhão não significa que vamos concordar uns com os outros em tudo. Isso não é comunhão. Comunhão é quando nós nos encontramos no corpo do Filho. Quantos estão aí? Presta atenção, irmãos. Porque poucas pessoas têm verdadeira comunhão. Porque para nos encontrarmos no corpo do Filho, precisamos fazer parte desse corpo. Para fazer parte desse corpo, precisamos nos submeter ao encabeçamento de Cristo, que é o cabeça. E aí começa o problema. Como eu já falei nas reuniões passadas, há muitas pessoas que querem se libertar do pecado, mas também querem se libertar de Cristo para ter o controle sobre a própria vida. Elas não querem ser governadas por Cristo, elas querem governar suas próprias vidas. E essas pessoas, irmãos, nunca são encontradas no corpo. Por quê? Porque elas não se colocam como membros desse corpo. Pastor, mas eu aceitei Jesus, então eu sou membro do corpo. Não. Há muitos membros que não fazem parte do corpo, mas são membros, mas são membros que ainda não fazem parte do corpo. Porque para fazer parte do corpo, precisa se colocar debaixo do governo da cabeça, do encabeçamento de Cristo, o nosso Senhor, de onde vem todo o suprimento necessário para que o corpo se desenvolva e cresça em amor. Quantos estão aí? Então comunhão, irmão, não é o que nós pensamos. Reunimos, vamos ter uma comunhão. Naturalmente falando, sim. Espiritualmente e biblicamente falando, não. Porque a comunhão, biblicamente falando, a palavra no grego é koinonia, né? Biblicamente falando, é essa participação ontológica na vida de Deus.
E isso nasce, preste atenção, de onde nasce a comunhão? Já sei, a comunhão nasce quando nós marcarmos muitos encontros para estarmos juntos, e a semana inteira nos reunirmos para estarmos juntos, então vai nascer a comunhão. Não, a verdadeira comunhão pública nasce da solidão no secreto. Olha que coisa. E a impressão que se tem é que Deus faz de propósito. Quantos estão aí? Eu tenho que ter comunhão com os meus irmãos. O que é ter comunhão com os meus irmãos? É ser achado junto com eles no mesmo corpo. Estar ligado com eles no mesmo corpo. Então vamos nos reunir. Não, vamos para o quarto. Porque no secreto é que você vai ser processado por Deus, a ponto do encabeçamento de Cristo vir sobre você, e Cristo começar a governar sua vida, e então quando você está encontrando outro irmão, que também está vivendo a solitude que você viveu, você vai poder ter comunhão com ele, porque vocês estão no mesmo espírito e no mesmo corpo. E aí você encontra a pessoa, como acontece sempre, você nunca viu a pessoa, você nem conhece, não sabe de onde veio, e a impressão que você tem é que você conhece ela a vida inteira. Há pessoas que eu conheci, que em 5 minutos de conversa, eu era capaz de entregar minha vida nas mãos daquela pessoa, de tanto que eu confiava na pessoa. Nunca vi, não sei de onde veio, não sei qual foi a história, mas há um testificar tão grande do Espírito, há um testificar tão grande, e você confia tanto, que parece que vocês viveram a vida inteira juntos. O nome disso é verdadeira comunhão, que não nasce do ajuntamento, nasce do quarto, da solitude. Amém, meus irmãos? Vamos ler uns textos para fundamentar isso? Primeira epístola de João. Os irmãos estão felizes, irmãos? Eu estou muito feliz. Eu fico sempre feliz quando eu retorno. Os irmãos não sabem, talvez estava em Londrina. Tive comunhão com alguns irmãos em Londrina. Estava lá o irmão Luiz, o irmão Ricardo, que agora em março estarão aqui na conferência. E tive um tempo com eles, precisava muito, urgente, falar com o irmão Luiz. E fui para lá. E foi muito bom o tempo lá. O Senhor trouxe muitas respostas. Glória a Deus por isso. Todas as vezes que você precisar de ajuda, irmãos, peça conselhos a irmãos mais velhos. Eles têm mais experiência que você. Provavelmente já viveram o que você está vivendo. E esses conselhos valem ouro. Porque podem evitar você de tomar muitas decisões erradas que um simples conselho te resolveria o problema. Amém, meus irmãos? Observe. João, primeira epístola de João, capítulo 1, verso de número 3. Preste atenção nisso aqui. João, desde o capítulo 1, está falando acerca de Cristo de uma forma muito importante. Muito especial. João 1, 1. Deixa eu abrir aqui, porque não vai aparecer lá, né? Vamos ler a partir do 1. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 1. Os irmãos estão aí? O que era desde o princípio, é Cristo. O que ouvimos, Cristo. O que vimos com os nossos olhos, Cristo. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida, Cristo. Os irmãos estão aí? Pois a vida foi manifestada e nós a temos visto. E delas testificamos, a vida é Cristo. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi manifestada, Cristo. Aí o verso 3. Aquilo que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. O que é que eles viram e ouviram? Cristo. Os irmãos estão aí? Isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. Observe isso. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Observe isso. Ele está dizendo assim, nós vimos Ele, nós tocamos nele, nós recebemos a vida dele, e agora nós temos comunhão com Ele, mas nós queremos que vocês também tenham comunhão com Ele. Então é fácil, é só mandar um convite, venham todos e tenham comunhão com Cristo. Não. Aí ele vai dizer, aquilo que vimos e ouvimos, isso vos
anunciamos, nós pregamos esse Cristo. Para quê? Para que vós também tenhais comunhão conosco. Porque se vocês não conhecerem o Cristo que nós conhecemos, podemos estar juntos, mas não temos comunhão. Podemos nos reunir e concordar com o que falamos, mas não temos comunhão. Porque a comunhão não é uma reunião social. A comunhão é sermos participantes do corpo e da vida de Cristo. Isso é comunhão. E essa comunhão, irmãos, ela está acima de todo e qualquer desentendimento que possa haver dentro da igreja. Quando você vê duas pessoas brigando, discutindo, causando divisão, dissolução em meio aos irmãos, tenha certeza, esses irmãos estão fora da comunhão. Porque na vida de Cristo e no corpo de Cristo, nós nos tornamos inofendíveis. Sabe por quê? Pergunte por quê? Porque não somos nós, a vida não é nossa, é a vida dele. Não é o nosso corpo, é o corpo dele. E no corpo dele e na vida dele, ele em nós é capaz de perdoar qualquer coisa, até mesmo aqueles que o crucificam. Então, de fato, há uma comunhão genuína, verdadeira, íntegra e eterna. Porque nada vai quebrar essa comunhão. Porque não é uma comunhão de ideias, não é uma comunhão social, não é uma comunhão de eu gosto de você hoje, mas amanhã não gosto mais. É a comunhão na vida e no corpo do Filho de Deus. Então isso é comunhão. O resto, eventos sociais da igreja. Pastor, então os eventos sociais têm que acabar? Não há problema, podemos fazer quanto quisermos, não há problema. O problema é quando nós ficamos só nos eventos sociais e não temos a verdadeira comunhão em Cristo. Porque olha para mim, irmãos, tem gente que tentou ter comunhão e a única coisa que conseguiu foi briga. Tentou caminhar junto e a única coisa que conseguiu foi discussão, contenda, briga, divisão. Irmãos que nem falam mais com irmãos. Isso não tem a ver com a comunhão, a verdadeira comunhão em Cristo. Os irmãos estão aí? Então diga assim, a nossa comunhão, olha o finalzinho do versículo. Diga, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Quer ter comunhão? Quero. Então, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Nossa comunhão não é entre nós. Não é eu amo você, Leandro, e você me ama. Não. A nossa comunhão é nós nos encontramos em Cristo. Na vida dele. Essa é a verdadeira comunhão bíblica. Aí você vai me dizer assim, pastor, está complicando, porque se assim for, poucos têm comunhão. Eis o problema. E sabe qual que é o pior? Que Jesus disse ainda que através da comunhão é que nós seríamos conhecidos como discípulos dele. Quantos estão aí? Segundo texto, irmãos, eu quero ler ainda sobre isso. Falamos sobre isso há uns dias atrás, 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. Diz assim, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então diga, só há uma comunhão. Diga, Deus só propôs uma comunhão. E essa comunhão é a comunhão do Filho. Ou nos encontramos em Cristo, ou não temos comunhão. Por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo vai falar em Coríntios sobre o jugo desigual. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Entre o justo e o ímpio? Ele está falando disso. Porque um irmão carnal não tem como ter comunhão com um irmão espiritual. Um irmão que vive uma vida a partir de uma hipergraça sem responsabilidade, não vai poder ter comunhão com um irmão que tem responsabilidade na graça. Por quê? Porque um está em Cristo, o outro não. E só há um lugar onde a comunhão é real, em Cristo. Amém, meus irmãos? A verdadeira comunhão não é mera convivência social, nem atividade eclesiástica, atividade de igreja. Amém? Mas é a participação, preste atenção, real, participação
real na vida do Filho de Deus. É quando eu e você participamos realmente da vida do Filho de Deus. A isso nós chamamos comunhão. Então, definido aqui o que é comunhão, podemos resumir da seguinte forma, preste atenção. A comunhão com os irmãos, a comunhão que nós temos com os irmãos, é um subproduto, não de forma pejorativa, mas é um subproduto inevitável de uma comunhão real com Jesus Cristo e com o Pai. Se não temos uma comunhão real, primeiro, na horizontal, jamais teremos comunhão na vertical. Por isso que a solitude, a comunhão a sós com Deus, o quarto secreto, vem em primeiro lugar. Porque ali eu tenho comunhão com o Pai, ali eu sou tratado pelo Pai, ali eu recebo a vida do Filho, ali o Filho fala comigo, eu falo com o Filho, ali o Senhor trata no meu caráter, no meu ego, ali o Senhor me molda, e quando eu saio daquele quarto, eu saio com a vida de Cristo, e eu encontro outro irmão, que também foi tratado pelo Senhor, também no seu quarto secreto, e ele tem também a vida de Cristo, e quando nós nos encontramos, há uma comunhão real em Deus. Não é assim, é porque eu gosto do Mauri, é porque o Mauri é meu amigo. Não, não é isso. É que nós estamos no mesmo espírito, na mesma vida e no mesmo corpo. Então, para se ter comunhão, não é necessário nem conhecer a pessoa. Testifica. Porque o Cristo que está em mim testifica com o Cristo que está no irmão, e é como se fosse um imã. Quantos estão aí? Se esse eixo vertical, meu relacionamento com Deus e Pai, e com o Filho, está quebrado, o eixo horizontal, preste atenção, comunhão com os irmãos, será apenas religiosidade social. Quer que eu traduza para os irmãos? Fingimento, hipocrisia. Diga por quê? Eu não tenho vida com Deus, eu não tenho vida com o Filho, eu não tenho vida do Espírito em mim, eu não faço parte do corpo, mas quando eu encontro com os irmãos, eu tenho que fingir que tenho. Aí os irmãos começam a conversar sobre vida com Deus, vida devocional, vida no secreto, e eu entro na conversa, porque eu tenho que mostrar para esses irmãos que eu também oro, mesmo que eu nunca orei. Hipocrisia. Se o eixo vertical, se o meu relacionamento com Deus não existe, o eixo horizontal é pura falsidade, pura hipocrisia e religiosidade social. Diga, qual é o problema? É que nós conseguimos enganar os irmãos. Até que a adaga de 2 gumes venha e te abra no meio. E expõe as tuas entranhas. E aí, irmão, não tem para onde fugir. Porque aí ele te pegou. E agora ele vai querer lavar você por dentro, com um lavar regenerador do Espírito pela palavra. E essa era a hora que você, sabiamente, deveria dizer: é verdade, Senhor, eu sou apenas um hipócrita, fingindo ter vida com o Senhor, e vivo uma religiosidade social, não uma comunhão, porque eu não tenho vida contigo. Quantos estão aí? Comunhão é encontrarmos-nos em Cristo e em sua vida. Não é evento social, não é evento eclesiástico, não é todo mundo concordar com a mesma coisa, não é unanimidade de pensamento. Ah, tem um irmão que pensa diferente, não tem comunhão. Não. Comunhão é encontrarmos em Cristo, na vida dele. Definido o que é comunhão, vamos para os 2 aspectos que nos importam desse equilíbrio. Primeiro, a solitude. O quarto secreto, aquilo que deve ver em primeiro lugar. A solitude, irmãos, o estar a sós com Deus, é o útero, preste atenção, onde o homem interior é formado. Como os irmãos
bem sabem, nós somos compostos de dois homens. Somos seres tripartidos compostos de dois homens, segundo o apóstolo Paulo. O homem interior e o homem exterior. O homem interior, o espírito. E a alma. Esse homem interior, ele é formado para Deus em um útero. Que útero é esse? O quarto secreto. A solidão. Olha para mim, irmãos. Começa a prestar um pouquinho atenção nas histórias bíblicas. Todo homem e toda mulher que Deus quis usar para algo relevante na palavra, Deus pegou esse cara e levou ele para um lugar que não tinha ninguém. Estava lá o Abraão, meio da família, parentela, da Ur dos Caldeus, uma metrópole. Sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, sai, vai para onde? Vai andando aí no meio do deserto aí, ó. Quantos estão aí? Ah, por quê? Porque eu preciso de você sozinho. Olha para Moisés, príncipe do Egito, pronto para assumir o trono de Faraó. Aí Deus diz assim: preciso te usar. E agora? 40 anos de trás das montanhas no deserto, cuidando de ovelhas. Foi tanto tempo sozinho, irmão, que ele desaprendeu a falar. Tem um irmão que diz que ele aprendeu a balir, nem ovelha, que o único barulho que ele ouvia era de ovelha. 40 anos sozinho. 40 anos depois, Deus aparece para ele, diz: opa, voltei. Agora vamos. Não, agora não dá mais. Eu não sei mais falar. Pois é, agora você está pronto. Está lá o José, o mimadinho do pai. O filho que o pai mais amava. Jacó amava. O único que ganhou a túnica colorida. O sonhador. Deus olha para ele e diz: preciso te usar. Faz o que então? Tem que tirar você da tua família. É vendido como escravo, da escravo vai para a casa de Potifar, a mulher de Potifar mente, ele vai para a prisão, da prisão. No final das contas, 20 e tantos anos depois, ele sai lá no trono de Faraó. Só que são 20 e tantos anos. O dia que ele revelou o sonho do copeiro e do padeiro, ele falou: agora eu saio. Aí o padeiro, ou o copeiro, sei lá quem foi que saiu, agora não vem a memória, um dos dois saiu e esqueceu dele diante de Faraó. O padeiro morreu, o copeiro ficou vivo, agora lembrei. Estaria servindo vinho a Faraó. Quantos estão aí? Jesus. Quantos versículos nós temos sobre a infância, adolescência e juventude de Jesus? Olha que vida interessante de Jesus até os 30 anos. Nada foi escrito. Sabe por quê? Diga por quê. Porque ele via como alguém comum. Solitude. Apóstolo Paulo converteu, maior perseguidor da igreja, agora sim, vamos ganhar o mundo. 11 anos, 3 anos no deserto da Arábia, 8 anos em Damasco, sem ouvir uma pregação de Paulo. Solitude. É o útero aonde Deus vai formar o nosso homem interior. Você sabe por que nós vivemos numa geração de crentes eu ia usar uma palavra, mas olhei para o William lá, eu repensei. O William tem me ajudado, irmãos, a não falar palavras que ofendam os irmãos. Deixa eu repensar a palavra aqui. É duro que eu não consigo encontrar outra palavra, William. Não, vai ofender os irmãos. Sabe por que nós estamos vivendo uma geração de crentes tão sensíveis, tão descompromissados, tão tanto faz como tanto fez? Diga por quê. Porque eles não entram nesse útero, que é o quarto secreto. Então eles não são formados no interior. Eles não aprenderam a lidar com a solidão. Eles não aprenderam a lidar com estar sozinhos. Onde você acha que Jesus aprendeu a suportar traição? Porque por 3 anos e meio ele caminhou com um homem que ele sabia que ia traí-lo, mas ele nunca o tratou diferente. Só que tinha uma questão, irmãos. Antes de estar com os homens, o nosso Senhor Jesus sempre preferia estar primeiro com o Pai. E é nesse útero da solidão, do sozinho, lembra da fala dele? Nem uma hora pudestes vigiar comigo? Ele chama os 3 e diz: orem comigo, a minha alma está angustiada até a morte, orem comigo. E ele vai um pouquinho à frente orar, porque ele não podia orar na frente deles, para que eles também não se desesperassem. E quando ele volta, eles estão dormindo. Quantos estão aí? Então,
a solitude é o útero onde o homem interior é formado. Sem o secreto, preste atenção, o ministério público, aquilo que nós fazemos público, não tem ministério público como pregar em cima de uma plataforma, não é disso que eu estou falando. O nosso ministério público ele é de tempo integral. Amém, irmãos? Nosso ministério é a nossa vida. Não é estar em cima de um púlpito pregando. Não tenha isso aqui como ministério. Nosso ministério, nosso trabalho é integral, é o que nós vivemos. Então, sem o secreto, sem essa solitude, nosso ministério público é apenas uma performance vazia. Porque você não tem o que entregar. Aí o irmão te procura, angustiado, triste. Irmão, me dá um conselho, por favor. Você não tem o que entregar. Você está vazio. E você está vazio porque nada foi formado em você, no seu privado com o Senhor. Nada foi formado. Então nós temos homens que ocupam posições elevadas dentro de igrejas vazios, como sinos que tinem, que fazem barulhos aos ouvidos, mas não preenchem nada. E você não sabe dizer o que é melhor. Ficar meia hora conversando com um irmão desse que não tem o que te oferecer. Ou tomar um Rivotril. Às vezes é melhor tomar um Rivotril, pelo menos você se acalma. O que é uma lástima. Porque nós, como portadores da vida de Deus, deveríamos ser a resposta de Deus aos que estão aflitos. Por que Jesus era a resposta de Deus aos que estavam aflitos? Porque ele preferia, em primeiro lugar, estar a sós com o Pai. E quando ele se deparava com a multidão e com os homens, ele sempre tinha o que oferecer. Porque ele estava cheio do próprio Pai. Pregações vazias, conselhos vazios, ministrações vazias, cânticos vazios. Porque não há vida. Porque não há vida de solitude, não há vida de solidão, não há vida a sós com o Senhor. Quantos estão aí? Olha o modelo de Cristo. Marcos capítulo 1, verso 35. Já lemos esse texto, mas vamos ler de novo, para ficar registrado. Marcos capítulo 1, verso de número 35. Depois de passar um dia inteiro com a multidão, ele vai dormir. E aí diz assim o texto: e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo-se ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Sabe o que nós falamos? Estou cansado. Poxa, olha o tanto que eu trabalhei ontem. Estou cansado. Lucas capítulo 5, verso 16, olha o exemplo de Jesus. E por que Jesus sempre tinha o que oferecer quando ele encontrava um necessitado? Vamos ler o 15 e o 16. Lucas 5, verso 15 e verso 16. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Verso 16. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Que adianta você encontrar a multidão que veio sedenta para receber algo se você não tem o que oferecer? Crente que não tem vida de solitude com o Senhor não tem nada a oferecer. E isso explica inúmeras coisas, irmãos. Porque daí o irmão diz assim: pastor, eu não sei o que faço, a minha célula não avança. É claro que não avança, não há nada de Deus lá. É claro que não vai avançar, porque não é mágica. Não é decorar um texto, não é ouvir a pregação 2, 3 vezes e ir para a reunião e você achar que chegar lá vai acontecer um grande mover. Não vai, irmãos, porque Deus não está nem um pouco interessado no trabalho das suas mãos se Ele não tem o seu coração. Deus não está precisando de mão de obras, Ele tem os anjos para o servir, que fazem tudo perfeitamente como Ele quer. Tem muito crente achando que Deus está precisando de mão de obra. Deixa eu socorrer a igreja de Deus, porque se eu não fizer, não tem quem faz. Irmão, guarda o seu serviço para você. Porque antes de você tocar na obra de Deus, você deveria perguntar a Deus se o seu coração, se a sua vida, se a sua devoção, se o seu verdadeiro e maior amor realmente é Ele. Não, pastor, mas eu amo o Senhor. E que amor é esse que você não consegue gastar tempo com Ele?
E que amor é esse que não te desperta pelas madrugadas para poder falar um pouco com Ele? E que amor é esse que você está sempre cansado? E sempre tem outras prioridades e nunca tem um tempo de solitude com o Senhor? Irmãos, Deus não responde perguntas que não são feitas, mas Deus também não deixa perguntas feitas sem respostas. E há coisas que nós precisamos perguntar para o Senhor. E uma delas é: Senhor, o Senhor é o meu grande amor, verdadeiramente? É o Senhor que é o centro do meu coração? Ou existe outra coisa que toma o lugar do Senhor na minha vida? E eu vivo me enganando, dizendo que o Senhor é a minha prioridade, quando na verdade não é. Mostra para mim. Porque nesses tempos de solitude com o Senhor, vai haver momentos de desespero, porque Ele vai mostrar para você as suas entranhas, irmãos. E quando você se enxergar na luz dEle, você vai ver o quão podre você é. E Ele não faz isso para te humilhar, para te massacrar, não. Ele faz isso porque Ele quer te lavar. Só que ele não pode te lavar, a menos que você queira ser lavado. E o querer ser lavado é o arrependimento. É quando você chega diante dele e diz: Senhor, eu realmente sou assim. Então Ele vem e te lava, e traz refrigério à tua alma. Quem não tem tempo de solitude com o Senhor, sua comunhão com os irmãos é vazia. E aí, irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer. Preste muita atenção. Entre ter comunhões vazias e ficar em casa, eu prefiro ficar em casa. Os irmãos, às vezes, pastor, vamos fazer uma comunhão? Coloque amor no que eu estou falando, amém, irmãos? Eu amo os irmãos. E os irmãos já deveriam saber disso. Eu realmente os amo. Isso não é um falar por falar. Eu amo os irmãos. Agora, entenda algo, irmãos. Os irmãos dizem: pastor, vamos para uma comunhão, vamos para uma comunhão. Irmãos, a conversa não consegue passar do futebol. Não conseguimos nos encontrar em Cristo. Não conseguimos nos encontrar em Cristo. E aí os assuntos são esporádicos, né? O futebol daqui, o carro dali, a moto de lá, não sei o que lá, e vai. E não tem nada de errado nisso, no sentido de que não é pecado. Mas, irmãos, se nós não vamos nos encontrar em Cristo, na maior parte das vezes eu vou preferir ficar com a minha família. Por quê? Porque essa comunhão não vai edificar a vida de ninguém. Vamos chegar e sair da mesma forma que estávamos, ou talvez pior, dependendo do que conversamos. Falar mal da vida dos outros. Aí sai pior do que entrou. Quantos estão aí? Amém, irmãos? Isso é sério. Então nós temos Cristo como padrão. Ele se encontra com a multidão? Se encontra. Mas depois de ter muito tempo com o Pai. Primeiro, a minha comunhão vertical. A minha solitude. Ele ia para os desertos para ficar sozinho. Ele e o Pai. Depois, a comunhão horizontal. E aí eu tenho que oferecer. Por quê? Porque eu estou cheio da vida de Deus, que foi gerada em mim no útero da solitude. E aí quando você abre a sua boca, a palavra que sai da sua boca transforma vidas. Porque não é você falando, é a vida de Deus se expressando através de você. Quantos estão aí? Amém, irmãos? Cristo vivia diante do Pai antes de viver diante dos homens. O ministério público, o trabalho coletivo, é apenas um transbordamento da vida oculta que nós recebemos no secreto. Nós precisamos para isso, irmãos, desenvolver disciplina. E aqui é um ponto que pega para os cristãos, não só para os cristãos, para o brasileiro. O brasileiro é um povo sem disciplina. Quantas promessas de regime você já fez? Quantas você cumpriu? Quantas academias você já pagou?
Quantas você foi? Quantas vezes você disse que ia mudar a alimentação? Quantas você conseguiu mudar? Não, vou tirar o açúcar. Não, volta o açúcar. Vou tirar o doce, volta o doce. Ah, não vou comer mais isso, volta isso. Agora vou regrar isso. Não, falta de disciplina. Nós, por natureza, somos indisciplinados. E aí entra a disciplina. Por quê? Porque eu decidi ter minha vida no secreto com o Senhor. Eu vou ajustar, eu vou organizar o meu tempo e eu vou ter todos os dias o meu tempo a sós com o Senhor. E é a sós, irmão, diga a sós. Você vai chegar para sua esposa e dizer: amor, te amo muito, mas agora é eu e o Senhor. A esposa é a mesma coisa: amor, te amo muito, mas agora é eu e o Senhor. Sou eu preciso estar eu e ele só. Quantos estão aí? Vai haver um momento de orarmos juntos, vai haver um momento de louvarmos juntos, de cantarmos juntos, mas eu preciso ter um tempo a sós com o meu Pai, todos os dias. De preferência, que seja a primeira coisa que você faça quando os seus olhos abrirem. Antes de tudo, vai aos pés dele. Você não sabe o que você vai enfrentar no dia, mas ele sabe. Você não sabe quem você vai encontrar no dia, mas ele sabe. Olha, isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu sou um ser noturno, por natureza. Então, às vezes, madrugada, minha esposa dormindo, meu filho dormindo, e eu estou lá com o Senhor. E de repente, o Senhor me fala algo, um texto, um versículo, um pensamento, e eu fico ali desenvolvendo aquilo, em comunhão com o Senhor, ruminando aquilo e tá. Vou dormir, esqueço. Aí acordo, não sou de acordar muito cedo, porque eu durmo muito tarde. Aí acordo, aí passa, de repente, no meio do dia, no final do dia eu encontro alguém, a pessoa vem e me fala uma palavra, quando ela fala uma palavra, eu lembro tudo aquilo que o Senhor me falou. E aí eu entendo, eu não sabia que eu ia encontrar essa pessoa, mas o Senhor sabia. E aí eu digo assim: irmão, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. E quando você fala isso às pessoas, e as pessoas te conhecem, e sabem que você não é uma pessoa de brincadeira, de andar para lá e para cá falando que tem palavra de Deus para todo mundo, você percebe no rosto das pessoas um alívio. É como se elas, só pelo fato de você dizer que tem uma palavra de Deus, já vem um refrigério. E então você vai e compartilha aquilo que o Senhor compartilhou contigo no secreto. Você pode ver Jesus, irmãos. Todos os encontros de Jesus foram precedidos de noites de oração. E quando ele chegava para conversar com a pessoa, ele tinha uma palavra precisa. Foi assim com Nicodemos, foi assim com a mulher samaritana, foi assim com Jairo, foi assim com todos. Ele sabia quem ele ia encontrar. E ele não confundia as coisas. Ele não falou sobre novo nascimento para a mulher samaritana. Mas ele também não falou da água viva para Nicodemos. Ele tinha palavras específicas para cada um deles, segundo a realidade que eles viviam. Por quê? Porque ele é o nosso maior exemplo, irmãos. Ele tinha vida de solitude com o Pai. Então ele podia ter comunhão pública. E nessa comunhão pública, ele manifestava a vida do Pai. Amém, meus irmãos? Disciplina. Mateus capítulo 6, verso 6. Texto muito conhecido. Pouco praticado, mas muito conhecido. A nossa vida com Deus precisa deixar de ser acadêmica, irmãos. Ela precisa ser experimental. Nós não temos que apenas entender texto, nós temos que experimentar o que esses textos contêm. Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora teu pai que está em secreto. Diga assim: o meu pai. Fala forte, diga: o meu pai está me esperando no secreto. A pergunta é: quanto tempo você vai deixar ele esperando? Tem irmãos que vão chegar e dizer assim: Senhor, eu vim para o secreto. E o Senhor vai dizer assim: poxa, te esperava há 30 anos, 40 anos que eu te esperava, até que enfim. Estava ansioso para falar contigo. Continuando: e o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Do secreto para o público. Amém, meus irmãos? Efésios capítulo 3, versos de número 16. Disciplina. Efésios 3,16. Para quê?
segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, pelo seu Espírito, no homem interior. Aonde é que esse homem interior é fortalecido? Na solitude, no secreto, no a sós com Deus. Irmãos, da próxima vez que Deus tentar te levar para a solidão, não resista. Vá. Porque você não estará sozinho. Ele só quer tirar você dos ruídos que atrapalham você de ouvir a voz dele. Então para com essa conversa de que, não há amor nessa igreja, porque ninguém me vê. Para com isso, irmãos. Porque isso é o próprio Deus. Porque as pessoas que reclamam disso, não há amor, não há amor, não há amor. Irmãos, eu sou capaz de dizer para você com quase total certeza, não tem vida com Deus. Porque se tivessem vida com Deus e se relacionassem com Deus, não reclamariam de estar só, porque nunca estão só. O problema é que quando falta a comunhão pública, elas não têm mais nada. Por quê? Porque elas não têm disciplina de solitude com o Senhor. A solidão faz parte da vida cristã, irmãos, e Deus quer te levar para essa solidão. Sabe por quê? Porque quando você se sente só, quando você está na solidão mesmo, irmãos, você procura desesperadamente alguém para estar perto de você, e você não encontra ninguém porque todo mundo sumiu, só um ficou. Quem? Ele. Então não há outros braços a quem você se lançar, a não ser nos braços dele. Então a solidão é útil para aquilo que ele quer fazer em você. Para de dar indireta na internet. O amor de muitos se esfriaria, bem que Jesus falou. Para, irmãos. Tem alguém te esperando. Quantos estão aí? Deus não recompensa barulho de reuniões. Ele recompensa a realidade que foi forjada no secreto. Nossa, que reunião, que barulho, foi muita glória. A Bíblia não diz que Deus não recompensa essas coisas. Deus recompensa o que foi forjado no secreto. Quantos estão aí? O homem recompensa a barulheira de reunião. Nossa, que pregador bom, olha que banda boa, olha que música boa, olha que não sei o quê. O homem recompensa, Deus não. Deus recompensa o secreto. Diga por quê? Porque lá não tem ninguém para te aplaudir. Lá não tem ninguém para dizer para você assim, nossa, como que é um homem de Deus, como que é uma mulher de Deus. Lá é só você e ele, irmão. Quantos estão aí? Aleluia. O ativismo moderno é a maior distração para a adoração genuína. Porque a adoração genuína, irmãos, não é quando você canta porque os irmãos estão te ouvindo, então eu vou cantar. Eu fico de pé porque os irmãos estão me olhando, então eu fico de pé. Essa não é adoração genuína, isso aí é religiosidade hipócrita. A adoração genuína, irmãos, é quando não tem ninguém ouvindo a não ser Ele. E aí você canta para Ele. Faz quanto tempo que você não canta para Ele? Acabei de cantar aqui, pastor. Não. Não é disso que eu estou falando. É você e Ele. E você vai cantar a sua melhor canção. Na sua melhor versão. E isso não tem a ver com afinação, com ritmo, com tonalidade. Tem a ver com a inteireza e a integridade do seu coração. Irmão, se você for praticar essa palavra, prepare-se. Prepare-se. Porque há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não resiste. Prepare-se para perder a noção do tempo. Primeiro, largue o celular longe. Relógio longe. Porque senão, esse demônio em miniatura vai ficar enchendo de notificação e você vai ficar toda hora lá. Larga para lá. O celular não é bem-vindo nesse quarto. Entra. Com inteireza de coração. E ofereça a Ele uma adoração genuína.
E você vai ver o que é a presença de Deus tomar um quarto. E você vai experimentar o que é, de fato, adoração. Que não é uma canção que cantamos, mas a reação do nosso espírito à presente manifestação do Deus vivo no ambiente. Você não sabe se você fica em pé, se você ajoelha, se você deita, se você levanta, se você chora, se você grita. Você não sabe o que fazer. Você não sabe como reagir. E você pode entrar com o sentimento que for, porque a hora que você abre a porta e sai, parece que o ar que você respira é outro. Solitude. O Senhor te quer lá. Quantos estão aí? Não deixa, irmãos, o ativismo moderno atrapalhar você. Uma vez que eu tenho essa vida de solitude com o Senhor, agora eu posso fazer parte do Cristo corporativo e expressar a Cristo aos meus irmãos. Observe, Deus não está salvando indivíduos isolados, não pense isso. Ele está edificando um organismo vivo, onde a vida do seu filho flui livremente. A nossa salvação individual não é individual. E eu não estou dizendo que nós não fomos salvos individualmente. Nós somos salvos individualmente. Mas o Senhor nos colocou aqui por um motivo. O Senhor nos salvou individualmente, mas para um objetivo coletivo. É para isso que nós estamos aqui. Então o Senhor está nos ligando. Porque há um propósito a ser cumprido. Os irmãos conseguem compreender isso? Essa interdependência entre membros do corpo de Cristo precisa ser entendido, irmãos. Romanos capítulo 12, verso 5 vai dizer o seguinte. Romanos capítulo 12, verso 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Diga, um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Estamos ligados, estamos em comunhão uns com os outros. Lembrando, essa comunhão não existe se primeiro não existir uma vida a sós com o Senhor. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Cada um de nós que estamos em Cristo, debaixo do governo e do encabeçamento de Cristo, somos membros do seu corpo, e nesse corpo, como membros, nós vivemos em comunhão mútua. A comunhão está em fazermos parte do mesmo corpo, recebermos a mesma vida, termos o mesmo DNA. Os irmãos estão aí? Olha para mim. Não existe, preste atenção nessa frase. Preste atenção nessa frase. Não existe cristão independente. Não existe. Não, pastor, eu conheço sim. Tem um irmão lá que ele é independente, ele vive sozinho. Ele é um cristão independente. Se ele é independente, ele não é cristão. Para ser cristão, necessariamente ele precisa ser unido ao corpo. Cristão independente, irmãos, é uma contradição de termos. Ia falar uma coisa, mas deixa quieto. Estou feliz. Não vou falar. Vai dar vontade. Cristão independente não existe. Amém, meus irmãos? Olha só. Quem rejeita o corpo, rejeita o governo de Cristo e o fluxo da vida divina. Rejeita o corpo, rejeita o governo de Cristo e está alheio à vida divina. E olha para mim, entenda o que é o corpo e entenda o que é fazer parte do corpo. Fazer parte do corpo não é fazer parte de reuniões. Eu vejo muitos irmãos, depois que o Senhor nos deu a visão celestial, onde nós deixamos de obrigar os irmãos a fazer qualquer coisa, muitos irmãos, agora eu estou livre, eu faço o que eu quero. Amém. Mas tome cuidado, não use da sua liberdade para dar ocasião à carne, e não use da sua liberdade para criar libertinagem, porque se você rejeita o corpo de Cristo, você está rejeitando o governo de Cristo, e você está alheio à vida de Deus, você não vai receber a vida de Deus,
Porque a vida de Deus só se manifesta no corpo de Cristo. E só está no corpo aqueles que são governados pelo cabeça. Não há vida fora do corpo. Deus não dispensa vida fora do corpo. Eu quero ser um cristão independente. Eu quero ser um cristão que eu faço o que eu quero. Não existe. Quantos estão aí? O corpo funciona de forma orgânica, irmãos. Olha, 2 textos muito importantes. Primeiro, Efésios capítulo 2, verso 42. Texto muito conhecido. Muito, muito conhecido. Efésios 2, 42. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas... Diga, perseveravam. Essa palavra precisa ser observada. O que é perseverar? Perseverar significa que existe algo lutando contra para que aquilo não aconteça. Então eu tenho que perseverar. E no caso, aqui, o que é que lutava contra para que eles não perseverassem na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações? A vontade própria de cada um. Era isso que lutava contra. Cada um tinha a sua própria vontade. Cada um queria fazer o que queria. Então eles precisavam perseverar, negar a si mesmo, passar por cima de suas vontades, para manter a comunhão na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Efésios capítulo 4, verso de número 15 e 16, falando ainda sobre esse funcionamento orgânico do corpo, e essa ligação dos membros no corpo. Antes, seguindo a verdade em amor, olha o detalhe, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Diga, se eu, fale forte, se eu estiver desligado da cabeça, eu não cresço em nada. E o que é a cabeça no corpo? É o governo. A cabeça é o governo do corpo. Se eu estou desligado do governo, eu não cresço em nada. Isso explica o número exorbitante de crentes imaturos dentro das igrejas. Porque estão desligados da cabeça. Não recebem vida. Verso de número 16. Aí ele vai explicar. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, cada um dos membros tem uma operação justa, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Diga, o corpo edifica o próprio corpo. O corpo edifica o próprio corpo. Quando? Quando esse corpo está sujeito à cabeça. Então o corpo recebe a provisão da cabeça, cada membro que recebeu, observe, olha para mim. O corpo recebe, os membros do corpo recebem a provisão da cabeça no secreto. E quando eles saem do secreto para a comunhão, cada um tem uma parte, cada um tem uma justa operação, que faz o outro irmão amadurecer, avançar, crescer. E nisso o corpo vai edificando o próprio corpo e o corpo vai aumentando o próprio corpo. Tudo isso em amor. Mas quando não há solitude, as comunhões não passam de encontros religiosos vazios, que não transformam a vida de ninguém. Os irmãos estão aí? A igreja, irmãos, não é uma organização para ser administrada, mas um corpo para ser vivido. A igreja não é uma organização para ser administrada. A igreja é um corpo para ser vivido. Olha só que interessante. A saúde de um membro depende da circulação da vida que vem dos outros membros. Por que esse meu dedo está sadio? Porque o sangue sai do coração, ele é bombeado pelo coração, ele vem pela artéria, ele passa pelo antebraço, ele passa pelo braço, ele passa pela mão, e o sangue chega aqui trazendo oxigênio, trazendo nutrientes, e ele mantém o dedo saudável. Então, a saúde do dedo depende da mão, do braço, do antebraço, do ombro, do coração, dos pulmões que purificaram o sangue, dos rins, ou seja, depende de tudo, e principalmente depende da cabeça que organiza tudo.
Por que muitos membros do corpo estão doentes? Diga por quê? Porque membros estão doentes. E sabe qual é o problema? Diga qual. Membros estão doentes e não querem se curar. Porque aonde está a cura? No útero. Na solitude. É lá que está a cura. Para que você saia do seu quarto e você tenha uma palavra que possa mudar a vida das pessoas. Quantos estão aí? Amém, meus irmãos? Estamos quase encerrando. Essa solitude, irmãos, tem um preço. É o preço da santidade. Porque é na solitude que o Senhor nos purificará. Caminhar com Deus, preste atenção. Caminhar com Deus em um mundo caído como o nosso, esse mundo que nós estamos vivendo, exige uma separação que muitas vezes traz uma solidão necessária para revelar o interior. Nós estamos caminhando num mundo podre, caído. E muitas vezes é necessário uma solidão para revelar como está o nosso interior. Os irmãos estão aí, meus irmãos? Observe 2 versículos muito importantes. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 9, verso 23 e 24. Porque nessa solidão nós vamos conhecer o Senhor. Nessa solidão nós vamos conhecer o Senhor. E não há nada mais importante do que isso. Jeremias capítulo 9, verso 23 e verso de número 24. Diz assim: não se glorie, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Verso 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Mas eu quero que você coloque seu foco ali, ó. Volte o verso 23. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. 24. Observe. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. No quê? Em me entender e me conhecer. Qual é a nossa glória? Entender o Senhor e conhecê-lo. Como é que nós vamos entender o Senhor e conhecê-lo? Na solidão com Ele. Você consegue entender isso? E então, nos gloriamos. Por quê? Porque entendemos e o conhecemos. Por que o entendemos e o conhecemos? Porque temos tempos a sós com Ele. Amém, meus irmãos? Olha só que interessante. Salmos 27, verso de número 4. Salmos de Davi. Não é à toa que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Salmos 27, verso de número 4. Ele vai dizer assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Uma coisa, não 2, não 3, não 4, não 10, uma. E a buscarei. Eu não só pedi, mas eu vou buscar. O quê? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e inquirir, examinar no seu templo. Davi, irmãos, precisava de ir para o templo para fazer isso, porque o véu ainda não estava rasgado. Nós não precisamos ir para o templo, nós só precisamos de um quarto. E ele está lá. Se Davi escrevesse esse salmo nos nossos dias, ele diria assim, ó: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar no quarto secreto todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. E por que ele escreveu o templo? Porque na época o Senhor só se manifestava no templo. Hoje não, irmãos, o véu foi rasgado. Ele está em todos os quartos de solidão, aonde tem um crente com o coração quebrantado, buscando a Ele. Ele está te esperando, irmão. Ele está te esperando. Aleluia por isso. A solidão é o preço que um santo de Deus paga por sua santidade. Ela o empurra de volta para Deus. A solidão nos empurra de volta para Deus, onde Ele encontra o que a criatura não pode oferecer. Está triste, está angustiado, está ferido, está machucado, eu preciso dos meus irmãos. Não, tem coisas que os irmãos não podem fazer por você, só o Senhor pode.
Muitos cristãos, irmãos, estão se sentindo muito em casa nesse mundo caído. Estão vivendo suas vidas aqui numa normalidade tão grande que estão se sentindo em casa, em meio à podridão que esse mundo é. E quer saber de uma coisa? Se assim os podemos chamar, tem muitos cristãos que quando pensam no arrebatamento ou na morte e encontrar com o Senhor, ficam tristes. Por quê? Porque vou sair desse mundo. Porque está tão à vontade com esse mundo e com as porcarias que esse mundo oferece, que a ideia de ir encontrar o Senhor os causa medo. Ao contrário de Paulo, que dizia: viver é Cristo, morrer é lucro. Eu quero partir e estar com o Senhor. E olha que o tempo que Paulo vivia, o mundo nem era tão podre como é hoje. Eu me recordo aqui de Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo que Demas, amando o presente século, me abandonou. Fiquei pensando como o cara podia amar um século igual aquele. Aí, irmão, não tinha nada. E o cara amou aquele século. O que sobra para nós? As casas eram feitas de pedras, não tinha móveis, a comida era trigo e pão, com água ou com suco de uva, é o que tinha para comer. Se tratando de perversidade, promiscuidade, as mulheres não podiam mostrar o corpo. Hoje você sai na rua, tem 50 outdoor de mulher pelada, todo lugar. Você abre o telefone, você é infestado com pornografia. Os próprios irmãos, muitas vezes não têm pudor. Você é bombardeado de todos os lados, tecnologia, conforto. Irmãos, Demas amou um século que não tinha ar-condicionado. Imagina, irmãos, 50 graus na Galileia, e o cara amou aquilo. Nossa, conforto, sofazinho bom, televisão para assistir, Netflix, ó. O que sobra para nós, irmãos? Então tem muita gente se sentindo em casa. Sabe quem é que se sente em casa no chiqueiro? O porco. E Pedro vai dizer sobre isso, como o cão que voltou ao próprio vômito e a porca lavada que voltou a revolver-se na lama. Foi lavado? Foi. Mas, por algum motivo, se adaptou ao ambiente e vive confortavelmente no meio da lama. É por isso que Deus está exigindo de nós solitude. Quantos estão aí? A solitude reconstrói nossa identidade de peregrinos. Irmãos, nós não somos daqui. Ei, psiu. Nós não somos daqui. Esse não é o nosso lugar. Nós não somos daqui. Nós estamos de passagem. E via de regra, passagem rápida. Pense como você vai gastar os seus dias. Esse quarto secreto nos faz lembrar que somos peregrinos nessa terra, impedindo que nos tornemos parte da ordem moral contra a qual devemos protestar. Amém, irmãos? Encerrando, aí vem o equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Olha para mim. Solitude, vida de oração no quarto secreto, sem a vida de comunhão, gera orgulho individualista. Você vai se sentir mais crente que os irmãos. Os irmãos estão aí? Comunhão, olha o desequilíbrio. Sem solitude, sem vida de solidão, gera superficialidade e ativismo estéril. Você está em todas, mas não produz nada. Não tem vida nenhuma, está em todas. Todo lugar, tudo que acontece na igreja você está, mas não produz nada na vida de ninguém, é estéril. Então observe. Vida de solidão com o Senhor, sem a vida de comunhão, um misticismo inútil e soberba espiritual. Não, eu oro, eu sou um homem de oração. Comunhão sem solitude, um ativismo estéril. Quantos estão aí? A solitude, irmãos, forma Cristo em nós. Amém? O quarto secreto forma Cristo em nós. A comunhão revela Cristo através de nós
aos irmãos. O alvo final, qual que é? O Cristo corporativo. Então eu vou buscar no secreto, primeiro aquilo que eu preciso, mas também aquilo que meus irmãos precisam. E quando eu saio do meu quarto secreto, eu manifesto Cristo aos irmãos, e então o Cristo corporativo vai sendo edificado. Olha, preste atenção nessa frase que eu vou falar. Eu tinha alguns textos para ler, mas não vou ler. Eu vou resumir com essa frase. Preste atenção. A edificação do Cristo corporativo depende de cada um de nós aqui. Cada um de nós. Se um de nós deixarmos de ter vida com Deus na solitude, ou deixarmos de ter uma comunhão onde expressamos realmente o Cristo que nos encheu no secreto, nós estamos atrasando a edificação do Cristo corporativo. E isso nos será cobrado. Nós podemos apressar a vinda do Senhor ou atrasá-la, dependendo da nossa atitude. Pastor, mas o mundo está cheio de cristãos. É verdade. O mundo está cheio de cristãos nominais. Porque cristãos de verdade, com realidade de Cristo, é a minoria. E coloca a minoria nisso. Então, o que adianta ter prédios cheios de pessoas vazias? Isso não edifica o Cristo corporativo. Isso não traz a cabo o supremo propósito de Deus. Isso apenas desperdiça tempo e distrai a igreja. Nós somos responsáveis. Eu sou responsável. Você é responsável. Você é responsável de ter sua vida com o Senhor, primeiro no secreto e depois na comunhão para expressar esse Cristo que te encheu no secreto. Cada um de nós somos responsáveis. Ouça o que eu estou te falando, porque isso te será cobrado no tribunal de Cristo. Ah, eu sou só um membro. Irmãos, não existe posição maior do que membro do corpo de Cristo. Essa é a posição maior que existe. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Não existe outra posição, não existe outro título, não existe. O que existe de maior do que maior se pode ser é membro do corpo de Cristo. A grande questão é se nós somos os membros ativos e úteis ou se somos membros passivos e doentes. E isso tem a ver com a vida de solidão e a vida de comunhão mútua. Primeiro, solidão, minha vida com o Senhor. Depois, minha comunhão, onde eu vou manifestar a vida de Deus. Se você não tem vida de oração com o Senhor no secreto, não adianta você falar de Cristo para as pessoas. Porque o que muda a vida das pessoas não é o seu argumento. É a vida de Deus que flui de você. E a vida de Deus não está em quem não tem vida com Deus. Quantos estão aí? Amém, irmãos? A vida em Cristo, última frase, é a integração onde o secreto alimenta o corpo para que o mundo veja o Filho de Deus. O corpo corporativo de Cristo é alimentado por nossas vidas no secreto. E essa vida no secreto alimenta o corpo para que o mundo veja o Filho de Deus. A pergunta é, se depender de você, Cristo será visto? Se depender da tua vida devocional de secreto com o Senhor, tua vida de solitude com o Senhor, Cristo será visto? Ou você vai passar a responsabilidade para outro? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos leve a viver uma vida de solitude e de comunhão real em Cristo. Pai, nós te rendemos graça. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu falar, obrigado pela clareza com que o Senhor tem falado conosco. Obrigado por essa série de palavras, Senhor, acerca da necessidade do equilíbrio espiritual que nós tanto precisamos. Somos gratos ao Senhor. Que nós possamos, Senhor, ter vida devocional equilibrada com o serviço. Que nós possamos ter teologia equilibrada com a vida. Que nós possamos ter fé equilibrada com as obras. Que nós possamos ter graça equilibrada com a responsabilidade. E que nós possamos ter vida de solitude equilibrada com a comunhão mútua com os nossos irmãos.
Que o Senhor nos ajude a entender o quão isso é necessário, Senhor. O quão isso é necessário, para que nós possamos viver uma vida cristã também equilibrada. Amadurece a tua igreja. Colocamos nas tuas mãos a tua palavra lida e a tua palavra ministrada, para que o Senhor faça segundo a tua vontade, segundo o teu coração, segundo o teu desejo no coração de cada um dos irmãos, e que a tua palavra não volte para ti vazia. Assim oramos gratos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?